Quando pensamos em países islâmicos, a primeira coisa que vem à mente são pessoas orando em mesquitas, e logo depois, o luxo de nações como Dubai, Catar e Arábia Saudita. Só que essa percepção esconde uma realidade muito mais triste. A maioria dos mais de 50 países islâmicos ao redor do mundo, incluindo Iêmen, Líbia e Mali, vive em meio à pobreza. Segundo dados do FMI, dos 20 países mais pobres do mundo, 9 deles são predominantemente muçulmanos. No Oriente Médio, onde a maioria da população pratica o Islã, observamos uma realidade dupla. Enquanto nações como Afeganistão, Iêmen, Sudão, Síria e Paquistão lutam com dificuldades econômicas, outras, como a Arábia Saudita, desfrutam de prosperidade impulsionadas por reservas de petróleo e investimentos estratégicos. Esse contraste nos leva a uma questão intrigante. Até que ponto a religião influencia a economia desses países? Será que a fé que une essas nações sob uma identidade comum tem algum papel na sua prosperidade econômica? Antes do islamismo, a região que hoje conhecemos como mundo árabe era muito diversa, tanto em termos sociais quanto políticos. Muitas das áreas eram habitadas por tribos nômades que se dedicavam ao pastoreio, comércio e algumas formas de agricultura. Essas tribos competiam por recursos como água e pastagens, e o conflito entre elas era comum. Muitas vezes, algumas práticas, como a vingança de sangue, tornavam esses conflitos intermináveis. Havia também alguns centros de comércio estabelecidos, como Meca, que era um importante local para o comércio por estar localizada nas rotas comerciais que ligavam o Oriente Médio à Ásia e ao Mediterrâneo, além de ser também um local de peregrinação religiosa, devido à presença da Caaba, que era um santuário para as diferentes divindades adoradas pelas várias tribos árabes da época. A subsistência das tribos locais era muitas vezes complementada pela pilhagem e pela cobrança de tributos das caravanas que passavam pelos seus territórios. Sendo assim, o mundo árabe era uma região de conflitos sangrentos, intermináveis, em que a economia era basicamente de subsistência e pilhagem. Aí então surgiu Maomé e o islamismo, e a religião se propagou muito rapidamente ao longo do Oriente Médio. Contra a percepção comum de que religiões são conservadoras, a história do Islã, assim como a da Europa, revela que essa instituição, na verdade, teve um papel crucial em promover mudanças sociais. Antes do Islã, poucos imaginariam os árabes como construtores de impérios. Só que o Islã impulsionou a conquista de territórios estrangeiros, unindo tribos que antes viviam em conflito numa identidade muçulmana, o que gerou um senso de comunidade e estabeleceu uma nova ordem social e leis baseadas no Alcorão. Esse novo império se estendeu da Península Ibérica ao subcontinente indiano. Essa unidade cultural permitiu o florescimento do comércio e do empreendedorismo, com regras que valorizavam a honestidade e a confiança. O Oriente Médio muçulmano acabou se tornando uma potência econômica, representando 10% da riqueza global no ano 1000. Cidades como Bagdá e Córdoba se destacaram como grandes centros populacionais e comerciais. Comparando com a situação atual, parece difícil de acreditar, mas o mundo islâmico era tão desenvolvido nessa época que se tornou berço de inovações, como a álgebra e avanços na medicina, com um fluxo de tecnologia saindo principalmente de lá para a Europa, e não o contrário. Só que a riqueza islâmica caiu drasticamente até 1700, e sua participação na riqueza global caiu de 10% para 2,2% nesse período. A inversão no fluxo de ciência e tecnologia da Europa para o Islã marcou uma mudança dramática. A questão é, o que aconteceu para que esses países ficassem pobres antes mesmo do colonialismo? Enquanto na Europa os grandes bancos já existiam desde o século XVII, como o Banco de Amsterdã, por exemplo, no Oriente Médio eles só apareceram lá pelo século XIX, um baita atraso de 200 anos. Mas por que essa demora toda? O pior é que sem bancos, quem vai dar empréstimos para começar um negócio? A coisa fica bem mais difícil. Só que infelizmente, essa era a realidade do mundo islâmico, porque empréstimos com juros eram proibidos por lá.
Mas ao contrário de outras regiões, como o Ocidente cristão, por exemplo, essa proibição nunca foi suspensa. Só que sempre tem um jeitinho, né? Os próprios líderes religiosos ensinavam truques para emprestar grana sem desrespeitar as escrituras. Por exemplo, você poderia emprestar dinheiro para alguém comprando o lençol dela por 100 moedas, com o acordo de que ela iria comprar de volta por 150 moedas mais tarde. Existiam muitas brechas como essa, mas, gambiarra é gambiarra, e isso não ajuda a criar uma indústria bancária firme e forte. O resultado disso é que enquanto na França as empresas pegavam dinheiro emprestado com uns 5% de juros, no Império Otomano as empresas tinham que se financiar com taxas superiores a 20%. É ou não é para quebrar as pernas de qualquer empreendedor? Com os juros lá nas alturas, o setor bancário não conseguia sair do lugar, e junto com ele, as invenções geniais que revolucionaram as finanças na Europa ficaram para trás. O problema é que a questão do sistema bancário é só o primeiro dos vários obstáculos que a economia islâmica teve que enfrentar. A maioria das empresas islâmicas, até a Idade Moderna, tinha só 2 sócios. E claro, não havia grandes empresas com centenas de acionistas, como a Companhia Holandesa das Índias Orientais. As empresas no mundo islâmico, desde a Idade Moderna, sempre foram pequenas e tiveram dificuldade para crescer. Mas por que as empresas islâmicas sofreram desse tipo de nanismo crônico? Bem, a falta de grandes empresas geralmente é um sinal de falta de inovação e desenvolvimento. E apesar de haver muitas causas, 3 são absolutamente fundamentais para essa questão. Primeiro, no Islã, a questão da herança é bem detalhada no Alcorão e todo mundo tem direito a uma parte igual. Nada de deixar tudo para o filho mais velho. Sou moderno, né? É assim que muitos lugares no Ocidente funcionam hoje. Só tem um porém. As sociedades islâmicas eram poligâmicas, o que significa que as elites tinham muitas esposas, logo, tinham muitos filhos. Com isso, a herança era repartida tantas vezes que cada pedaço ficava pequeno demais para ser relevante. Segundo ponto, se o pai morresse, a empresa era legalmente obrigada a ser dissolvida junto com ele. Se os filhos quisessem continuar o negócio, tinham que recomeçar tudo do zero. E como a herança é tão dividida, juntar capital para reerguer a empresa era como tentar montar um quebra-cabeça sem todas as peças. Por conta dessas causas, esse sistema acabava desmotivando os empresários. Eles sabiam que se batessem as botas, o negócio ia junto. Então para que se esforçar tanto para criar algo grande, se no final todo aquele trabalho ia ser desperdiçado? Era esse cenário que tirava o incentivo de criar grandes empresas que durassem gerações. O pior de tudo é que apesar de todas essas dificuldades, ainda tem mais uma razão que é fundamental para entender por que as empresas nessa região inteira mal prosperaram. Os islâmicos tinham um jeito peculiar de possuir propriedade que deixaria muita gente coçando a cabeça. A gente está falando de um esquema onde a terra não era de ninguém e ao mesmo tempo era de todo mundo, pelo menos de todo muçulmano. Essa ideia vem do profeta Maomé, que disse que os muçulmanos têm direitos iguais em 3 coisas: pasto, água e lenha. Parece bacana, né? Tipo, todos compartilhando. Só que a coisa não é tão boa quanto parece. Acontece que a terra é do Estado, mas quem está em cima dela pode usar, alugar ou até usar como garantia de empréstimo. Só não podia deixar de herança pelo testamento. Se um pai sem filhos partisse dessa para uma melhor, a terra dele ia direto para o Estado. É o tipo de regra que faz você pensar 2 vezes antes de investir pesado na sua propriedade. Afinal, você não tem a última palavra sobre o futuro dela. Esse lance de propriedade coletiva dá um nó no crescimento empresarial. Se você não pode garantir que o seu filho vai herdar a sua parte do negócio, por que você vai se esforçar tanto para fazer a coisa crescer? Sem falar que, se o terreno que a sua empresa ocupa pode ser puxado do seu pé quando você der o último suspiro, o jeito é jogar seguro e não sonhar alto. Ou seja, o poder político era muito forte e se tornou ainda pior quanto mais se misturou com o islamismo. E é aí que entram as diferenças entre o mundo cristão europeu e o universo islâmico, que determinaram o rumo das civilizações na história. Até o século XV, o Islã prosperava ao abraçar o comércio e a indústria. Só que os europeus desenvolveram a habilidade de navegar diretamente para a Ásia, e as rotas comerciais árabes
pararam de ser utilizadas, o que causou um colapso econômico que inundou o mundo islâmico. As instituições políticas caíram e deram lugar aos chamados mullahs, líderes religiosos que monopolizaram a interpretação do Alcorão, fechando as portas para o espírito crítico que, na mesma época, florescia novamente no Ocidente, através do Renascimento e da Reforma Protestante. Na Europa, os reinos cristãos limitavam o papel da religião na política. Figuras como Henrique VIII, que rompeu com o Papa e fundou uma nova igreja, e Napoleão, que tirou a coroa das mãos de Pio VII para se autoproclamar imperador, simbolizavam essa separação de poderes, uma diferença decisiva que permitiu que a inovação e a economia voltassem a crescer no Ocidente. Desde essa época, intelectuais muçulmanos esperam a reabertura de uma interpretação crítica do Alcorão, uma perda de tempo, já que os mulás, com medo de perder a sua autoridade, calam e até mesmo exterminam rapidamente esse tipo de intelectual. A proibição da prensa de Gutenberg no Império Otomano é um exemplo claro dessa resistência à mudança. A prensa, a primeira invenção revolucionária ao estilo da internet, democratizou o conhecimento na Europa, mas a sua ausência no Oriente Médio atrasou o desenvolvimento cultural e educacional da região por séculos. Para se ter uma ideia, até a década de 1960, a Turquia alcançava apenas o nível de alfabetização da Holanda do século XV. Tudo isso mostra que a história do mundo islâmico é marcada pela fusão de poder religioso com o poder político, contrastando fortemente com a separação de poderes no Ocidente. As consequências dessa fusão são profundas. Leis que restringem o desenvolvimento econômico para favorecer a classe político-religiosa e a inexistência de uma burguesia autônoma. O mundo islâmico permaneceu em um estado de congelamento teocrático, enquanto no Ocidente a separação entre religião e política abriu o caminho para prosperidade e inovação. Mas, peraí, e o colonialismo? Ele também não é culpado pelo fracasso islâmico? Apesar de muitos apontarem que a verdadeira razão de os países islâmicos serem pobres é a exploração europeia, que começou com o colonialismo, a verdade é que a colonização não é a causa, mas sim a consequência do declínio econômico e militar do Império Islâmico e do Império Otomano. É claro, podem existir alguns componentes culturais que dificultam o desenvolvimento, e o colonialismo obviamente não fez bem a esses países. Só que essa não é a causa fundamental do fracasso econômico do mundo islâmico. O fato de os muçulmanos não terem separado igreja e Estado é o que fez eles saírem do caminho do progresso e embarcarem em direção à pobreza. A lei é determinada pela religião e não pelo debate democrático, ou pela observação do que deu certo mundo afora. Até os dias de hoje, em muitos países de maioria islâmica, as empresas são forçadas a serem dissolvidas quando um dos sócios morre por conta das leis de herança. E a Sharia ainda proíbe estritamente o empréstimo com juros, o que deu origem a sistemas bancários e financeiros 100% islâmicos, que em vez de fazer empréstimos com juros, oferecem contratos de partilha de lucros e perdas. Mas apesar de ser um problema grave dos países islâmicos, outros países pobres também têm uma forte relação com a religião. Muitas pesquisas mostram uma forte correlação entre maior religiosidade e menores níveis de educação e renda. Em países com menor PIB per capita, como Bangladesh, Níger, Iêmen e Indonésia, quase 100% da população professa uma fé ativamente. Já em nações com maior PIB per capita, como China, Estônia, República Tcheca, Suécia e Dinamarca, as pessoas apresentam níveis bem menores de religiosidade. Essa correlação sugere que um alto nível de pobreza pode potencializar a religiosidade. A religião oferece apoio social e espiritual, especialmente em sociedades onde as instituições estatais são fracas ou nem mesmo existem. Esses mesmos estudos mostram que pessoas em sociedades pobres encontram na religião um suporte emocional mais forte do que em sociedades desenvolvidas. Para variar, em contextos de maior conservadorismo religioso, há impactos no planejamento familiar e na educação, especialmente entre as mulheres, o que pode perpetuar ciclos de pobreza. O problema é que em países pobres, onde a religião é a instituição mais importante para o cidadão comum, uma forma de parasitismo social surge, se instala e cresce pouco a pouco,
até se tornar o padrão nacional: a corrupção. Parece um país que você conhece, não acha? Só que o problema do Brasil é bem diferente e está muito longe de ser o que a maioria das pessoas pensa. E é sobre isso que eu falo no vídeo que está aparecendo na sua tela. Clica aqui que eu te vejo lá.